Fala aí, amigos do canal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje o assunto do nosso vídeo é a NFL, é o Cleveland Browns, é o Baker Mayfield. A gente vai falar aí um pouquinho sobre essa situação do Baker Mayfield e o que os Browns podem fazer. Antes de começar a abordar esse assunto, eu vou pedir para que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar o like aí para o YouTube entender que o nosso canal está sendo bem recomendado, tá ok, galera? Pois bem, eu deixei para fazer esse vídeo após o draft, porque eu tinha alguns conceitos, alguns pensamentos de que alguma coisa em relação ao Baker Mayfield poderia acontecer no draft. Para quem aí não pegou as últimas notícias da NFL, mas eu acho muito difícil, o Deshaun Watson foi trocado para o Cleveland Browns e aí rolou aquela torta de climão, porque o Mayfield estava no elenco, está no elenco, e ele também já disse algumas coisas que não irá julgar, não gostaria de estar no Cleveland Browns. Tudo bem, até aí essas notícias todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu falar bastante desse assunto. Agora a gente vai para um outro problema, um problema que o Cleveland Browns vai ter aí de agora em diante para poder resolver. Porque o que acontece? Alguns times que se esperava a troca do Baker Mayfield não aconteceu. Por exemplo, Seattle Seahawks, Carolina Panthers, antes do draft chegou a falar até no Indianapolis Colts, mas os Colts trocou pelo Matt Ryan, e houve algum burburinho aí também dizendo que o New York Giants poderia fazer alguma proposta em relação ao Baker Mayfield. Pois bem, passado o draft, nada aconteceu, o Mayfield não foi trocado. Pelo que eu vi aí, os Browns estão tendo dificuldades para poder pegarem e trocarem aí uma quinta escolha pelo Mayfield. Então o valor de mercado do jogador está bem baixo, e alguns times já disseram que também não vão trocar por um quarterback. E aí a gente teve o Pete Carroll falando isso em Seattle. A gente teve os Panthers também dizendo que era um dos times que poderiam trocar pelo Mayfield depois de toda essa situação. Também dizendo que não iria trocar de quarterback. Os Giants também, os Giants também, para eles não faz sentido neste momento. Eles vão, né, de Daniel Jones, então provavelmente eles não vão trocar por um quarterback. E a resposta ela é simples. No ano que vem a gente vai ter uma classe de quarterbacks bem melhor do que essa que foi em 2022. Então, por exemplo, para Seattle, para os Panthers, que tem capital de draft, para eles não é interessante você fazer uma troca por um jogador, ter um compromisso, assumir um compromisso com esse cara, sendo que no próximo ano você provavelmente vai escolher um outro jogador para a sua posição, e até mesmo com um teto maior de entrega, com talento maior do que esse mesmo jogador. Então, com todo esse panorama, existe um problema em Cleveland. E aí, o que vai fazer com Baker Mayfield? Porque o jogador já demonstrou que não quer continuar lá. E você não consegue trocar esse jogador. A saída que se tem para os Browns seria a dispensa do Baker Mayfield. E aí você teria que, entre aspas, assumir a derrota, assumir que não vai conseguir nada por esse jogador, você não vai conseguir valor nenhum por esse jogador. E aí, como esse canal aqui é um canal de opinião, eu tô dando aqui a minha opinião. Eu não sou analista, eu não sou. Eu somente dou aqui a minha opinião das coisas que eu vejo. Eu não falo muito de estatísticas, porque a minha ideia aqui nesse canal é dar a minha opinião, é fazer um comentário sobre as coisas que estão acontecendo. Enfim, e aí qual que é a minha opinião sobre tudo isso? Eu acho que os Browns fizeram toda essa situação, administraram tudo isso muito mal.
Foi tudo muito mal administrado. A chegada do Watson, a não troca do Baker Mayfield. Então, assim, se o Baker Mayfield, pelo menos na minha opinião, se ele não é o cara da sua franquia, se ele não é o cara para poder seguir na sua franquia, eu acho que antes da chegada do Deshaun Watson, os Browns já tinham que ter trocado o Baker Mayfield. E aí, sei lá, assumiria que esse ano não brigaria por nada e tentaria um quarterback no ano que vem, ou tentaram levar toda essa situação. Enfim, eu acho que foi muito mal administrado pelo Cleveland Browns. Trocaram pelo Deshaun Watson e não conseguiram trocar o Baker Mayfield. E aí fica nessa situação. O Kevin Stefanski, ele tem um baita de um problema na mão. Ele tem uma bomba relógio na mão dele. Porque você tem um jogador que você não consegue trocar. E esse mesmo jogador já disse que não quer continuar. Enfim, o que eu acho que vai acontecer agora? Como ninguém quer o Baker Mayfield, é, eu acho que os Browns deverão dispensá-lo. Deverão dispensá-lo porque eu acho que não faz sentido você ficar com um cara que está infeliz no seu elenco. É uma situação diferente do Jimmy Garoppolo. Eu vou até fazer um outro vídeo, vou fazer mais 2 vídeos em relação a essa questão de troca de troca de jogadores que pediram para ser trocados ou que não seriam mais utilizados em seus times e eles não conseguiram sair. É o caso do Garoppolo, é o caso também do Deebo Samuel, que eu vou fazer vídeos separados sobre os dois também. Mas enfim, acho que o Baker Mayfield vai ser mandado embora. Os Browns vão dispensar o Mayfield e aí ele vai arrumar um time para ele. Talvez com ele sendo dispensado, os Panthers e os Seahawks animem a fazer um contrato de 1 ou 2 anos com Baker Mayfield, porque às vezes também no ano que vem Seattle e Carolina pode pegar um quarterback e deixar ele um ano ali aprendendo. Então eu acho que com o Mayfield sendo dispensado, esses times se interessem por se interessem por fazer um contrato de 2 anos com Baker Mayfield e aí ele conseguiria se encaixar em um desses dois times. Eu acho que essa é a única visão que eu tenho deste momento de toda essa situação. Uma outra coisa que foi falado também, mas já para esse ano, coisa que eu acharia, eu acho difícil, eu acho difícil, mas faz sentido do porquê que os Browns ainda não dispensaram o Baker Mayfield. Eu ouvi dizer que talvez o Pittsburgh Steelers se interessaria em pegar o Mayfield, deixar ele jogando por um ano e aí deixar o Kenny Pickett aprendendo. Coisa que eu também não, eu acho que não faz sentido, até porque você já tem um Mitchell Trubisky no seu elenco. Eu acharia muito difícil essa questão dos Steelers pegar o Baker Mayfield, caso o Baker Mayfield ele seja dispensado, mas também faz sentido do porquê que os Browns estariam segurando o Baker Mayfield. Realmente, bem difícil, muito difícil os Steelers pegar o Mayfield tendo Trubisky, mas a gente sabe que entre o Trubisky e o Mayfield ele é melhor. E talvez seria por isso que o Cleveland Browns estaria segurando essa dispensa do Baker Mayfield da equipe. Mais uma vez, como o canal aqui é de opinião, eu acho muito difícil acreditar nessa teoria. Eu acho muito difícil os Browns estarem segurando a dispensa do Mayfield com medo do Pittsburgh Steelers ir lá e pegar ele. Eu acho muito difícil, não faz sentido. Os Steelers eles já estão com o Mitchell Trubisky lá, vão com o Mitchell Trubisky, vão deixar o Kenny Pickett ali um ano aprendendo. Coisa que eu acredito, coisa que eu realmente acho é que os Browns até junho vão dispensar o Mayfield e aí Seattle e Carolina terão aí a chance de pegar ele nesse processo que eu disse, de ir lá, dar ele um contrato de 2 anos
e, e no ano que vem draftar um outro quarterback e deixar esse quarterback aprendendo por mais um ano. Tá ok, galera? Eu gostaria de saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham. É, é, se isso pode acontecer, ou se não, o Kevin Stefanski vai conseguir segurar a onda e vai manter o Mayfield como reserva do Deshaun Watson, coisa que eu acho bem difícil. Mas deixe a opinião de vocês, o que vocês acham que vai acontecer? Se o Baker Mayfield vai ser dispensado, primeiro, se ele vai conseguir ser trocado, ou se ele vai ser dispensado, e se dispensado, para onde ele iriam, o que vocês acham aí, tá ok? Forte abraço a todos, não se esqueçam de dar like no canal, um forte abraço, valeu e falou!